Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Precisei, Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Precisei, Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu, um filho amado hoje sou. Que eu quero usar é o poder da semente. O poder da semente. Então essa é a parte 1. Deus permitindo, semana que vem faremos a parte 2, o poder da semente. Eu quero ler um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, que é aquela narrativa da mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Então, em cima dessa história, em cima dessa narrativa bíblica, eu quero então
extrair aqui alguns valores espirituais para a minha vida e para a sua vida. Vamos ler então o texto, Marcos capítulo 5, diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, por 12 anos. Ela padecera muito, debaixo do cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, ela chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela dizia consigo mesma. Tem uma outra versão que lá, porque ela dizia, ela não pensava, ela dizia em voz alta: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre. Ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E então Jesus virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Não quem tocou na minha pele, no meu braço, no meu corpo, no meu manto. Imagina se alguém tocar no seu vestido, minha irmã, ou no seu paletó, irmão, você não vai sentir. Vai sentir que alguém tocou no paletó, no vestido? Não sente. E Jesus sentiu, tocou no manto dele. Respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? Ela te aperta, ela te comprime, ela está esbarrando em você, e ainda você pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. No grego é aquela que tinha feito. Jesus sabia que era uma mulher. Aquela. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela fala sobre a existência de 3 tipos de sementes. 3 tipos de sementes. A primeira semente que a Bíblia fala está ali em Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4,14 diz que o semeador semeia a palavra. Então a primeira semente que a Bíblia diz é sobre a palavra. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Semente é a palavra de Deus. A segunda semente que a Bíblia fala é sobre o esperma, o espermatozoide. A Bíblia fala que o esperma é uma semente. Nós encontramos Gálatas capítulo 3, versículo 29, que diz: e se vocês são de Cristo, são descendência. Diga comigo, descendência. A palavra grega para descendência é esperma, espermatozoide. Descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você tem outra versão ou não? Que fala sobre semente no lugar de descendência? Tem outra versão que diz assim: e se sois de Cristo, então sois semente de Abraão. Ok? E herdeiros conforme a promessa. E a terceira semente que a Bíblia fala é o dinheiro. O dinheiro a Bíblia menciona como semente. Nós podemos ler lá em Coríntios capítulo 9, versículo 6. O texto diz: lembre-se, aquele que semeia a semente financeira, dinheiro, semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, com abundância. Olha o versículo 11. Colher fartamente significa: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Na crise, fora da crise, em qualquer momento você poderá ser generoso, porque você teve uma grande colheita, ok? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação ou ações de graças a Deus. A palavra grega traduzida aqui por vocês serão enriquecidos, proutizo, significa tornar-se rico, ter abundante suprimento, ter muito suprimento. É o que a palavra de Deus fala sobre estar enriquecidos, ter abundância. A maneira terrena, a maneira
material de se obter recursos financeiros aqui na terra é comprando e vendendo. Então, um dentista, ele vende o serviço e o cliente paga. Um professor vende as suas aulas e aí a escola paga. Então alguém vende o seu trabalho, ok? O seu produto no seu comércio e alguém paga. Comprando e vendendo, aí você pode ter o seu lucro. Mas no reino de Deus não é comprando e vendendo. No reino de Deus você alcança recursos financeiros semeando e colhendo. É um outro princípio, funciona de forma diferente. Mas aqui nós temos então os 3 exemplos bíblicos, 3 espécies de sementes que Deus deu à humanidade: a palavra de Deus, o esperma e o dinheiro. O nosso estudo hoje é sobre a palavra de Deus como semente. Não vamos falar nem sobre o esperma e também não vamos falar sobre o dinheiro. Assim como toda semente, a única maneira de se colher é semeando. A semente precisa ser semeada para que haja colheita. Semente armazenada não produz colheita. Semente semeada é que produz colheita. Eu creio que cada um de nós, quando criança, um tempo lá na escola, nós aprendemos um pouquinho sobre isso. A professora pediu para você trazer alguns grãos de feijão, né, um algodão e um copinho plástico. E aí nós colocamos lá o grãozinho de feijão, naquele algodão umedecido, molhado, e aí então deixamos lá na janelinha da escola, e com o passar dos dias a gente percebeu que o feijão foi germinando, né? Foi brotando. Todos nós passamos por essa experiência de alguma forma. Ou seja, ao ser semeado aquele grãozinho de feijão, então ele germinou. Nós vimos então o poder da germinação, o poder da frutificação de uma semente quando ela é semeada. O texto que nós lemos narra a história de uma mulher com uma hemorragia durante 12 anos. Esse texto descreve que a cura que ela obteve passou exatamente pelo processo de semeadura, depois de umedecer, depois de regar e depois colher. Ela obteve a cura porque ela semeou, porque ela regou e depois então ela colheu, ok? Então, na verdade esse texto descreve essa cura através desse processo: semeadura, depois a rega e depois a colheita. Vejamos, ela primeiramente ouviu falar sobre Jesus. Ela ouviu a respeito das histórias de Jesus. Ela ouviu que Jesus, ele curava os enfermos, ele fazia os paralíticos andarem, ele purificava os leprosos, ele ressuscitava os mortos, ele multiplicava pães e peixes, ele acalmava a tempestade. Ela ouviu essas histórias, e ao ouvir essas histórias, essa mulher tomou uma decisão. Ela assumiu uma postura de crer, disse: isso é verdade. Ou seja, eu e você, nós estamos na mesma posição desta mulher, porque eu e você ouvimos as mesmas histórias a respeito de Jesus que ela ouviu. As mesmas histórias. Ela não ouviu histórias diferentes daquelas que eu e você temos registrado na Bíblia Sagrada. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela creu em tudo que ela ouviu sobre Jesus. Ela creu e ela disse, ela ouviu e disse: eu creio, é verdade, lambano. Eu creio que tudo aquilo que estão dizendo a respeito desse rapaz, chamado Jesus Cristo, lá de Nazaré, eu creio que é verdade. E depois então, ela começou a entrar num exercício bem interessante. Ela começou a dizer: se eu tão somente um dia me encontrar com ele e tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu serei curada. Vamos entender como funciona a semeadura, a rega e a colheita. Agora, por gentileza, então, preste atenção. Nós estamos falando sobre semear e sobre colher. Ela ouviu sobre Jesus, como eu disse, e creu. Isso significa que quando ela ouviu e creu, ela recebeu a semente. Ela se apropriou da semente.
ela tomou posse da semente. Como obter a semente da palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus e crendo nela. Quando você ouve a palavra de Deus e crê e diz, isso é verdade. Eu creio que isso é verdade. Nesse momento, a palavra de Deus, que é semente, passa a ser sua semente. Você agora tem esta semente. Pertence a você. Você ouviu e você creu. E ao ouvir a palavra de Deus e crer, então você agora toma posse. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre isso. Olha por gentileza o que diz esse texto sagrado. Consequentemente, a fé vem. Diga comigo, a fé vem. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Percebe que a palavra, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, são sementes. E quando você ouve, você começa a crer nessa palavra, você começa a crer nessa mensagem. E se você, ao ouvir a palavra de Deus e crer nela, então você agora se torna proprietário dessa semente. Essa semente agora pertence a você, é sua essa semente. Essa mulher que durante 12 anos padeceu, agora ao ouvir e crer sobre Jesus, ela então ganha as sementes sobre cura. Ela ganha essa semente sobre cura. Sementes sobre Jesus, aquele que faz milagres, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta. Como nós já aprendemos, semente só produz colheita se ela for semeada. O que tem acontecido, aconteceu muito comigo. Eu li a palavra de Deus, eu criei na palavra de Deus, aquilo passou a ser semente para mim, e eu então fiz o quê? Eu armazenei a semente. Deixei a semente guardadinha. Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Eu tinha aquela semente, mas eu nunca semeei e muito menos reguei. Por quê? Porque eu não sabia como semear. Eu não sabia como regar. Eu tinha uma semente poderosíssima, com alto poder de germinação, mas sem semear, fica armazenada. Então essa mulher começou a semear a palavra. Como é que se semeia a palavra? Como foi que ela semeou? Pergunta para mim como? Mais forte, como? Você semeia a palavra ao dizer, ao declarar. Quando você declara a palavra, você está semeando. Ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. É assim que se semeia. Dizendo, declarando, confessando a palavra de Deus. Diga um aleluia pelo menos. É assim. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. As minhas folhas não murcham. Tudo o que eu faço prospera. Pronto, eu estou semeando essa semente. Eu estou semeando essa semente. É assim que se semeia. Aleluia, aleluia. Quando o agricultor semeia, por exemplo, sementes de tomate, é interessante que ele já, ao semear a semente de tomate, uma sementinha pequenininha assim, ele já enxerga, ele já imagina, visualiza o pé de tomate. Meu pai, ele gostava muito de fazer horta. E ele gostava muito de plantar tomate. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de plantar tomate, mas você primeiro semeia um canteiro, né, a semente, e depois quando a mudinha está mais ou menos desse tamanho assim, aí você transplanta, tira daquele canteiro e coloca num lugar fixo. Só que esse lugar fixo, você tem que colocar algumas estacas. Por quê? Porque o tomate, ele não tem estrutura para aguentar ficar em pé. Então você tem que colocar uma estaca, e conforme ele vai crescendo, você vai amarrando ele nessa estaca. Meu pai, ele semeava a semente de tomate, e ele já ia pegar lá no mato taquara, umas varetas, e já fazia, né, toda aquela estruturazinha, amarrava um fio de arame assim, colocava as varetinhas assim amarradinha, bem fixa. Pai, o que você está fazendo? Na hora que o tomate crescer, eu vou transplantar ele para cá. Pai, mas o senhor acabou de semear, o senhor já está preparando? Claro,
eu já estou vendo ele produzindo. Já estou vendo ele produzindo. O que eu estou dizendo para você, o que eu estou passando para você é, ao semear a palavra, você precisa ver os frutos, você precisa imaginar, você precisa enxergar aquilo que você está semeando. Uau, amados, isso é muito importante. Eu creio que essa mulher, ela, ao dizer, se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada, essa mulher se via curada, ela se imaginava curada. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mas ainda existe um mistério entre a semeadura e a colheita. Qual o mistério? Pergunta para mim qual? Toda semente depois de semeada, para ela germinar, nascer, é necessário regar, é necessário molhar. Se você não molhar, se você não regar, a semente não germina. Toda semente necessita ser regada. Essa mulher também regou a semente. Quando foi que ela semeou? Quando ela disse a primeira vez, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Nesse momento ela lançou a semente. Ela semeou. Mas agora ela precisa então, ela precisa regar. Agora preste atenção, por gentileza, vamos aprender a regar a semente da palavra de Deus. Marcos capítulo 28 diz assim, porque ela dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Era assim que ela dizia. A palavra grega traduzida aqui por ela dizia, ela falava, a palavra grega é lego. E lego significa então falar, dizer, afirmar, mencionar, nomear. O verbo está no tempo imperfeito. O verbo está no tempo imperfeito, na língua grega. O imperfeito geralmente representa uma ação contínua e repetida. Enquanto o tempo verbal no tempo presente, representa, por exemplo, eles estão pedindo. Isso é o tempo perfeito. O tempo imperfeito significa, eles continuavam a pedir. Quando o texto aparece ali, que essa mulher dizia, significa que ela dizia. O que essa mulher estava fazendo? Quando ela disse a primeira vez, se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada, ela semeou. Quando ela disse a segunda vez, ela começou a regar. A terceira vez ela estava regando, a quarta vez ela estava regando, a quinta vez ela estava regando, até ela obter os frutos. Queridos, isso é muito importante, Aqui nós temos um mistério. Queridos, por gentileza, ao sair dessa celebração, desse culto hoje, você pode mudar o seu destino. Querido, você pode mudar a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou. Percebe, existe a semeadura e a rega. Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem dá o crescimento. Queridos, olha que coisa impressionante. Se você puder, se você tiver liberdade, diga comigo assim, plantar, regar, crescer. Mais uma vez, plantar, regar e crescer. Quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho pela primeira vez, ali naquela região, ali naquela cidade, ele estava plantando, ele estava lançando a semente. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, olha o que Paulo diz. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Quando ele diz assim, eu lancei o alicerce, ele está dizendo assim, eu plantei. O alicerce, ele está no telhado da casa ou ele está na base? Na base. Ele está sobre a terra ou está debaixo da terra? Debaixo da terra. Então lançar o alicerce é semear. É o mesmo sentido, é o mesmo significado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu lancei o alicerce, eu semeei, e o outro está construindo sobre ele. Construir sobre o alicerce é regar. Contudo, veja cada um como constrói.
É isso que ele está nos ensinando. O que o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui é que ele lançou o fundamento, ou seja, ele plantou, agora veio Apolo e construiu sobre o fundamento lançado por ele, Paulo. Ou seja, Apolo regou o que Paulo plantou. Eu plantei, Apolo regou. Aqui está a verdade, amados. Regar significa que Apolo pregou a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregou. Fala ou não fala? Quando você reúne em grupo familiar e você pegar a mensagem que foi pregada aqui e repetir lá, conversando, debatendo, vocês estão regando. Agora quando o líder diz: olha, eu senti no meu espírito que hoje vamos tratar outro assunto, ele está dizendo para você, ovelha do grupo: eu não quero que você colha. Simples assim. Simples assim. Queridos, isso é Bíblia. Não é coisa que a gente bateu a cabeça e inventou. É Bíblia. Depois que a semente é plantada, ela precisa ser regada. Regar é repetir a mesma palavra. E depois de regada, agora Deus entra em cena. Depois de regada, aí Deus dá o crescimento. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Quando é que Deus age na sua vida? Pergunta para mim, quando? Quando você semeia e quando você rega, agora Ele age. Agora Ele dá o crescimento. Agora Ele te dá a colheita. Mas como isso é importante? Como isso é importante? Para Deus dar o crescimento é necessário antes plantar e regar. A semente, que é a palavra de Deus, tem um altíssimo poder de colheita, pois Deus está diretamente envolvido com a colheita. A semeadura e a rega nós fazemos, e a colheita Deus nos dá. Plantar é declarar, regar é repetir a mesma palavra, vez após vez, após vez, após vez, após vez. Crescer é uma ação divina. Dar a colheita é uma ação divina. Muitos irmãos e irmãs amados, filhos de Deus queridos, estão querendo que Deus lhe dê uma colheita, mas ainda nem plantaram e muito menos regaram. Pastor, eu estou aguardando. Vai viver 200 anos e não vai colher. E alguns que lançam a semente, mas não regam. Mas não regam. Precisa regar. Porque depois desse estágio, Deus entra em cena e Deus dá o crescimento. Deus Pai está nos garantindo: plantem, reguem que eu dou o crescimento a você, eu dou a colheita farta a você, filho, filha. Vejamos o processo. Quando falamos a palavra de Deus, deixa eu repetir mais uma vez por gentileza. Quando falamos a palavra de Deus com fé, nós estamos lançando a semente. Quando falamos novamente a mesma palavra de Deus, nós estamos regando a semente. Então Deus dá o crescimento, aleluia. A mulher que tinha hemorragia ouviu a respeito de Cristo Jesus, ela recebe a semente. Ela recebe a semente. A fé veio até ela porque ela ouviu sobre Jesus. Então ela plantou esta semente quando? Quando ela disse a primeira vez: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Ela lançou a semente. Agora começa a regar: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela dizia. Você já passou perto de alguém e você percebe que alguém está falando alguma coisa? Já? E você pensa, essa pessoa é louca. É nada, é sábia. Ela está regando. Ela está regando. Eu costumo. Queridos, e não é pensar, é falar, audível. Audível, tem que falar, alto. Podem me chamar de doido, mas quem vai fazer uma colheita farta sou eu. Sou eu. Aleluia. Aleluia. Tem um material de um pastor amado, homem que Deus usou tremendamente. E ele estava
passando por um desafio financeiro, estava construindo algo muito grande lá nos Estados Unidos. E um pastor da equipe dele foi com ele para uma outra cidade, participar de um congresso lá, uma conferência. E depois da ministração, eles foram jantar em algum lugar lá. E ele sentou do lado dele. E ele percebeu que ele estava ali enquanto o pessoal conversando, esperando, colocando a mesa, e ele fazia... E aí ele falou assim, que ficou curioso. Falou, o que o pastor está falando? Fica aí. Está orando em línguas? Não, não era em línguas, era em inglês mesmo. Ele então falou assim, deixa eu ver se eu consigo ouvi-lo. Ele fez que foi pegar alguma coisa assim na mesa, assim, mas só encostou o ouvido bem pertinho, né? E ele ouviu. E ele dizia o seguinte, Pai, obrigado, porque está chegando. Pai, obrigado, porque já está vindo. Pai, obrigado, já está vindo. Já está vindo. Já está chegando. Já está vindo. Já está vindo. Já está vindo. Já está vindo. Amados, nós precisamos regar. Nós precisamos regar. Precisamos aprender esses princípios da palavra de Deus. Agora que a semente está plantada, ela começou a regar. Como que ela regava? Dizendo, se eu tão somente tocar, eu serei curado. Amados, isso é um princípio espiritual, isso é uma lei espiritual, isso é uma norma espiritual que a Bíblia mostra para mim e para você. Gênesis capítulo 1, versículo 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Amados, olha que coisa poderosa, olha que coisa tremenda aqui. Esse texto diz que é através das sementes que nós obtemos o nosso sustento e a nossa abundância. É através da semente. Deus nos dá sementes. É através das sementes. Por isso precisamos semear a semente, regar a semente, e Deus dá o crescimento. Deus faz a planta frutificar. Você percebe porque existe tantos cristãos meio frustrado, meio emburrado, meio bicudo, meio triste com Deus. Não funciona, não é bem assim. Eu não creio, eu estou esperando há 5 anos, há 10 anos. Amados, essa mulher estava esperando há 12 anos. E funcionou na vida dela a semeadura, a rega e a colheita. Então tem crente querendo colher sem semear. Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida familiar. Amados, é necessário, a Bíblia diz que é necessária a semeadura. A palavra de Deus contém sementes para cada situação. Olha o versículo 25 de Gênesis capítulo 1. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Os animais. Rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. Não tem evolução. Ele criou o macaquinho, aquele macaquinho é macaquinho até hoje, um mesmo macaquinho, de acordo com a sua espécie. E os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. Demais seres vivos, inclusive as árvores. E Deus viu que isso ficou bom. Amados, a semente produz de acordo com a sua espécie. Se você semear semente de soja, você colhe soja. Se você semear semente de trigo, você colhe trigo, de milho, milho. É segundo a sua espécie. Isso nos ensina que palavras que são sementes, também devem ser semeadas segundo a sua espécie. Você precisa pegar uma palavra de cura, que são sementes de cura, e semear. Você precisa pegar palavras de abundância, que são sementes de abundância, e semear sementes de abundância. Você precisa pegar palavras de vitórias, que são sementes de vitórias, e semear sementes de vitórias. Louvado seja Deus, segundo a sua espécie.
O que é que você quer colher? É essa semente, é essa palavra que você precisa semear e regar. A mulher semeou sementes de cura. Ela dizia: quando eu tocar no manto dele eu ficarei curada. E ela ficou curada. Na semana que vem, se Deus permitir, eu quero entrar em alguns outros exemplos, para a gente crescer mais nesse assunto. Tem cristãos que ele percebe que precisa de algo para daqui a 30 dias. E ele fica sossegado, assim. Ele não semeia, ele não rega nada. E um dia antes, ele quer colher. Por que você não semeou 30 dias atrás? O poder da semente. O poder da semente. Pastor, vai vencer o meu lugar amanhã, não sei como pagar. Você não semeou no dia 1º do mês? Não. Também não sei como você vai pagar. Precisamos semear. Precisamos regar. Deixa eu ampliar um pouquinho o assunto. Vamos no segundo ponto aqui, chamado o Espírito da Fé. O Espírito da Fé. Amados, com essa primeira parte em nossos corações, eu quero ainda ensinar algo fundamental para a nossa vida espiritual de colheita. Então se acomode um pouquinho melhor aí na sua poltrona, né? Para você receber aí no seu espírito aquilo que eu quero entregar para você. Lá no hotel campestre de Judá, lá na chácara, há uns 4 meses atrás, nós plantamos algumas mudas de eucalipto, umas 700 mudas de eucalipto. A gente precisa deixar umas árvores lá, mais tal, e plantamos. E umas mudinhas assim, num espaço. Agora se passaram acho que uns 4 meses, mais ou menos, que nós fizemos esse plantio lá. É interessante que você chega lá, já tem algumas mudas de eucalipto que estão a mais de 1 metro de altura, assim, grandona. Outras menores, mas tem umas que estão bem naniquinhas assim, ainda uns 20 centímetros. Aí eu chamei lá um dos funcionários e falei assim: engraçado isso aqui, né? Ele falou: o quê? Eu falei: nós plantamos no mesmo dia, plantamos no mesmo solo, as plantas tiveram o mesmo sol, a mesma chuva, o mesmo calor, o mesmo frio. Olha essa aqui como cresceu, olha aquela ali como ainda está pequenininha. Por que será? Aí o funcionário olhou para mim, deu risada assim, diz: não sei. Eu falei: sabe o que me faz lembrar isso aqui? Isso aqui parece igreja. As pessoas ouvem a mesma mensagem, no mesmo lugar, do mesmo pregador, da mesma Bíblia, debaixo da mesma unção do Espírito Santo, com a mesma alegria. Uns crescem e outros não. Não é interessante? Você é empresário que tem lá 3, 4, 5 funcionários. Você faz uma reunião e diz: pessoal, vamos fazer assim, assim, assim. Você tem 2 funcionários que... E tem outro que nada. Não é assim? Aí você fica pensando: será que eu falei em grego? A diferença é que tem algumas pessoas que ouvem e dizem: eu creio, isso é meu, é verdade, eu creio. Ele pega a semente, ele se apropria da semente, ele abraça a semente, e não somente isso, ele começa a semear, e não somente isso, ele vai regando, regando, regando. E o resultado simplesmente é tremendo, simplesmente é maravilhoso. Vamos voltar para o texto de Marcos capítulo 5. Olha, esse texto fala exatamente disso. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão. Você tem uma outra versão? Os versículos 30 e 31? Se você tiver uma outra versão. Olhou para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele o poder,
Virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Olha o versículo 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, te toca, e perguntas: quem me tocou? Um monte de gente tocou no Senhor Jesus. Que pergunta é essa? Aí ele diz: não, mas uma pessoa tirou virtude de mim. Quem foi essa que tirou virtude de mim? Quem foi que me tocou e tirou virtude de mim? Era isso que ele queria saber. Percebe? Muitas pessoas ouvem a mesma mensagem, mas um cresce e outro não. Não é impressionante isso? Vamos enxergar esse quadro aqui. Ele andando, o texto diz que ao redor dele muitas pessoas, muitas tocaram nele, nada aconteceu. Vem essa mulher que havia recebido a semente, havia semeado a semente, havia regado a semente, e agora ela colhe. Jesus está perguntando: quem é que está colhendo? Eu quero conhecer essa pessoa que está colhendo. Eu preciso ter uma conversa com ela. Por que ela está colhendo? Ao tocar Cristo Jesus, ela colheu saúde. Querido, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Está escrito. Uma outra versão diz assim: como está escrito, criei, por isso falei. Não, deixa eu repetir. Outra versão diz assim: como está escrito, eu criei como está escrito, e como está escrito, eu falei. Eu não falei o que deu na minha cabeça, eu falei como está escrito, e como está escrito, eu criei, e eu criei, e por isso eu falei. Queridos, nós precisamos destacar que existe uma diferença entre o assunto fé e o espírito da fé. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Como está escrito, criei, por isso falei. Com este mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Com o espírito da fé. Vamos destacar essa expressão, espírito da fé. Então existe essa diferença. Você pode conhecer sobre o assunto fé e você não ter o espírito da fé. Aí um cresce, outro não. O assunto fé pode ser ensinado, pode ser ouvido, pode ser aprendido, mas o espírito da fé, ele tem que ser experienciado, experimentado. Você pode falar sobre como plantar tomate, porque você foi no Google e você viu ali tudo como plantar tomate. Você pode dar uma aula sobre plantar tomate e você nunca viu um tomate na vida. Mas você pode também ir lá e plantar o tomate, preparar o terreno, lançar a semente, regar, ver ela crescer, colocar nas estacas, ver o fruto, colher. Aí você vai dar aula sobre como é plantar tomate. Então tem uns que falam sobre o assunto, tem outros que vivem o assunto. Tem a experiência do assunto. Fé é assim. Tem muita gente que fala sobre fé, mas tem alguns que experimentam a fé, experienciam a fé. Queridos, é disso que nós estamos falando nesse texto. Esse espírito da fé. O assunto fé não afeta você, não guia você, mas o espírito da fé afeta você, guia você. O assunto fé coloca você no mesmo nível das circunstâncias. O espírito da fé coloca você acima das circunstâncias. Esse copo aqui, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para deixar ele na metade. Quase. Quase. Vocês conhecem esse exemplo? Se você
perguntar para uma pessoa negativa: o que você está vendo aqui nesse copo? Eu estou vendo um copo com água e quase vazio. A pessoa negativa, ela vai ver quase vazio. Uma pessoa que conhece o assunto fé, vai dizer: não, eu estou vendo esse copo quase cheio. Ela conhece o assunto sobre fé. Agora, a pessoa que tem o espírito da fé, ela não vai dizer: eu estou vendo esse copo quase vazio. Ela nem vai dizer: eu estou vendo esse copo quase cheio. Ela vai dizer o seguinte: eu estou vendo esse copo transbordando. Aleluia. Aleluia. Esse é o espírito da fé. Algumas pessoas falam comigo e dizem assim: mas pastor, você é bastante assim, positivo, você é bastante positivista. Eu falo: meu irmão, nem sei o que é isso. Positivo, positivista. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Situações, circunstâncias, eu não quero nem saber. Isso não interessa. Como está escrito, a palavra como aqui no grego é kata, de acordo com respeito. Está escrito isso, está. Eu creio e digo o que está escrito. É assim que funciona a vida, amados. Esse é o espírito da fé. É dizer como está escrito. Eu acho que um exemplo que nos ajuda bastante é aquilo que muitas pessoas falam sobre o espírito esportivo. É o espírito esportivo. Isso vai nos ajudar um pouco. Eu tenho aqui uma máscara do Atlético Paranaense. Olha aí, ó. Bonita, né? Ó, máscara do Atlético Paranaense. Quem aqui torce para o Coxa? Tem alguém aqui? Coxa? Hã? Tem. Eu quero lhe presentear, eu vou te dar a máscara do Atlético para você usar. Você vai usar? Vai usar sim ou não? Você vai usar? O Coxa vai usar? Vai usar? Não. Não. Ele não vai usar. E se eu falar assim: não, meu irmão, mas vem cá, usa tal. Não dá um ruim dentro de você? Não dá um ruim? E isso é o espírito esportivo. Por quê? Porque você se identifica com outro time. Você diz assim: nós vamos jogar domingo. Aí eu pergunto: escuta, você virou atleta agora? Vai entrar no campo, vai chutar a bola e tal? Não, é o meu time. Ah, você tem um time agora? Não, você não está entendendo. A pessoa sempre vai falar: o meu time, nós ganhamos, nós estamos na liderança, nós... Esse é o espírito esportivo. A pessoa entra no time. Ela entra no time. Que tem algum atleticano aqui ou não? Atleticano. Olha que camisa linda. Colocar no cesto. Então, para o atleticano, se eu falar assim: ó, estou te presenteando aqui, tem uma camisa do Coxa. Você, atleticano, vai usar a camisa do Coxa? Não. Misericórdia. Não, você não vai usar. Eu queria um número maior aqui da camisa, eu não conseguia dar para o Tom usar a camisa do Coxa aqui. Vou pegar no pé dele. Mas a pessoa diz: não, eu não vou usar essa camisa. Não, isso aqui não é do meu time. É o espírito esportivo. A pessoa se identifica com o time. Ela diz: nós ganhamos. Nós não vencemos dessa, mas na próxima a gente vai vencer. Hoje eu recebi uma mensagenzinha assim. O técnico do Coxa, o Jorginho, dizendo o seguinte: estamos felizes, empatamos. O pessoal está pegando o pé do Coxa aí.
Mas é um espírito esportivo, a pessoa se identifica. Esse é o espírito da fé. Você vê a palavra, você diz, uau, eu creio nela. Eu creio. É o seguinte, é a minha semente. É uma semente minha. E eu sei que essa semente tem um poder poderoso de germinação. Nessa semente existe uma colheita fantástica. E sabe de uma coisa? Eu vou semear essa semente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu vou semear essa semente. Sabe de uma coisa? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Está escrito, como está escrito, crie. E como está escrito, eu falei. O espírito da fé, amados, é assim que a gente vive a vida cristã. Na sua mão você tem aí o seu celular, o seu iPad, enfim, a Bíblia. Você não tem um livro na sua mão, você tem sacos de sementes. Você tem sacos de sementes. E essas sementes precisam ser semeadas, precisam ser regadas. E depois Deus, Ele dá o crescimento, aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero ajudar você a fazer aqui uma semeadura. Uma semeadura. No livro dos Salmos, no capítulo 116, versículo 1, diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha oração. Quando Ele ouviu a minha súplica. Eu gostaria que você repetisse. Declare assim: eu digo, eu amo o Senhor, meu Deus e Pai, porque Ele ouve as minhas orações. Você semeou, agora vamos regar? Então repita assim por gentileza: eu digo, eu amo o Senhor, o meu Deus e Pai, porque Ele ouve as minhas orações. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as suas forças. Declare comigo assim: eu digo, eu confio no Senhor Deus, o meu Pai, eu recebo o renovo das minhas forças, eu corro e eu não me canso, eu caminho e eu não perco as minhas forças, eu levanto voo como as águias. Repita mais uma vez, diga assim: eu digo, eu confio no Senhor, meu Deus e Pai, eu recebo renovo nas minhas forças, eu corro, eu não me canso, eu caminho e eu não perco as minhas forças, eu levanto voo como as águias. No Salmo 91, 10 e 11 diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua vida, à sua tenda, à sua casa. Versículo 11: porque a seus anjos Ele dá ordem a seus respeitos, seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Declara assim: eu digo, nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha empresa. O anjo do Senhor, Ele me protege em meus caminhos. Aleluia. Declare mais uma vez: nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha empresa, porque o Senhor dá ordem ao seu anjo para me proteger nos meus caminhos. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 6 diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Declare assim: eu digo, o Senhor Deus, o meu Pai, é o meu ajudador, por isso não temerei o que poderá me fazer os homens. Declare mais uma vez: eu digo, o Senhor Deus é o meu Pai, Ele é meu ajudador, por isso eu não temerei.
Salmo 107:20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Declare assim: eu digo, eu semeio a fé, eu recebo a cura pelo poder da palavra de Deus. Eu recebo a cura pelo poder da palavra de Deus. Lucas capítulo 6:38 diz assim: dei, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Declare assim: eu digo, eu semeio na obra do meu Deus e Pai, por isso eu colho uma boa medida, uma medida calcada, uma medida sacudida, uma medida transbordante. Aleluia. Repita mais uma vez: eu digo, eu semeio na obra de Deus, o meu Pai, por isso eu colho uma boa medida, uma medida calcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Declare de todo o seu coração: eu digo, eu estou certo da vitória, porque é o Senhor, o meu Deus, que me fortalece, e nele eu posso tudo. Aleluia. Mais uma vez declara: eu digo, eu estou certo da vitória, porque é o Senhor, o meu Deus, que me fortalece, e nele eu posso todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amados, o apóstolo Pedro diz que a palavra de Deus é uma semente incorruptível. Sabe o que significa isso? É uma semente que, quando semeada e regada, ela vai produzir abundantemente. Ela é incorruptível, não tem como não colher. Quando semeada, quando regada, Deus dá o crescimento. Faça como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Pegue essa semente, semeie essa semente, regue essa semente. Mas, irmãos, eu peço encarecidamente, eu rogo a vocês, não misture a sua mente, não misture a sua lógica, não misture o seu jeito, as suas estratégias, não. Semeie só a semente, como está escrito. Crie, por isso falei, como está escrito. A nossa alma, ela é muito inventiva, ela é muito criativa, ela é muito cheia de flu. Não, porque não. Como está escrito. Crie, e por isso falei como está escrito. É a semente da palavra que possui o altíssimo poder de germinação, de frutificação, de colheita. Graças a Deus por isso. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Ela foi semeada em nossos corações, no nosso espírito. E nessa hora, Pai, eu proíbo Satanás e seus demônios de roubar essa semente. Eu declaro, Senhor, que ela vai germinar, ela vai crescer, florescer e frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, eu estou chamando a existência, a abundância, a frutificação da Tua palavra, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome. Aleluia, aleluia.